Quando eu estava no segundo grau, eu tinha bastantes dúvidas, assim. Eu fiz aqueles testes vocacionais, ficava em cima do muro em relação a várias coisas. E aí teve um momento que eu coloquei na minha cabeça que ia ser mais legal se eu seguisse alguma coisa da área da saúde, que era o que eu gostava. Mas quando eu estava no último ano mesmo, assim, no ano do vestibular, né, eu estava conversando com uma tia minha e ela falou: por que você não faz farmácia, né? E ela disse isso porque eu cresci numa farmácia. Meu pai sempre teve uma drogaria. Então, era uma coisa que eu não tinha pensado, porque apesar de ter ficado ali com ele, eu não via, né, não conhecia muito bem, né, como é que era essa atuação do farmacêutico. O farmacêutico, ele é um profissional que ele não é muito ainda compreendido pela sociedade, assim como os profissionais de outras áreas, né? Mas aí eu comecei também, então, a ler sobre a graduação em farmácia, né? Vi que o curso ele tinha bastante química e biologia, né? Eram duas disciplinas que eu adorava, então eu me animei e fiz vestibular para farmácia. As pessoas que são mais metódicas, né, ajuda. Toda a nossa área ela é bastante regulamentada, a gente tem bastante procedimento operacional que você tem que cumprir aquilo tudo à risca. E a gente está lidando com vidas o tempo todo. Então, qualquer profissional que lida com vidas, ele tem que ter esse cuidado, ele precisa ter uma certa disciplina. E no nosso curso, ele é assim, ele demanda essa disciplina, sim. Oi, então vai tomar... Eu fiz graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era um curso de 4 anos na época, mas um curso integral. Bom, o nosso curso ele começa basicamente com disciplinas da área de química. Então, tudo que você pode imaginar em química, a gente tem aula. Então, química geral, química orgânica, química inorgânica, química analítica, quantitativa e qualitativa, várias aulas de química experimentais que são feitas até num outro prédio. Tem bastante essa parte de assistência farmacêutica e da atuação do farmacêutico com a equipe multiprofissional de saúde. No final do curso, assim, a gente tem, né, uma carga horária bem pesada de estágios, para conhecer mesmo. Então, a gente tem estágio na indústria farmacêutica, estágio na manipulação de medicamentos em farmácia comunitária, estágio em análises clínicas. Então, eu fiz o estágio de iniciação científica na área de plantas medicinais, né? Fui bolsista. Só que, quando faltava mais ou menos um ano para eu me formar, divulgaram também um estágio em farmácia hospitalar. Fiz esse estágio também em farmácia hospitalar. E quando eu cheguei ao final da graduação, eu me inscrevi num curso de residência em farmácia hospitalar. E, apesar de na graduação eu sempre ter pavor de falar em público, né, ao longo da minha formação eu fui vendo que que não era bem assim, né? Eu queria formar as pessoas, eu queria levar alguma coisa para elas e a docência e a pesquisa me possibilitariam isso. Então, acabou que eu voltei aqui para a universidade e fiz mestrado, né, na mesma área que eu tinha feito meu estágio de iniciação científica, que era com plantas medicinais. Eu estudei a toxicidade do chapéu de couro, né, que é uma planta popular e que tem uma ação diurética. Na graduação, a gente teve alguns filmes interessantes que falam um pouco mais do farmacêutico, né, nessas diversas áreas de atuação, né? Tem um filme que aqui na FRJ todo aluno tem que ver, que o nome dele é O Óleo de Lorenzo. Né? Esse filme, ele não fala sobre o farmacêutico propriamente dito, mas ele desperta o aluno para pesquisa, né, para ciência. A gente ainda tem muito essa questão de indicação. Então, uma boa experiência no estágio, né, um estágio bem feito, né, a gente se dedicando nessa oportunidade, eu acho que abre muitas portas para o mercado de trabalho. A vantagem, assim, da atuação do profissional farmacêutico, né, é que ele pode seguir muitos caminhos depois de formado. Então, ele pode trabalhar na área de indústria, né, e dependendo da indústria que ele trabalha, inclusive, pesquisa e desenvolvimento desse produto. Ele pode trabalhar também com pacientes hospitalizados, né, então, que é uma área que a gente chama de farmácia hospitalar. Ele pode trabalhar em drogarias, né, que é onde a maioria das pessoas, né, convive com o farmacêutico, numa drogaria, numa farmácia comunitária. Né, e ele também atua com análises clínicas. Uma gestação de 35 semanas, ele veio com uma bronquiolite aguda. Hoje eu atuo como professora. Parte da minha carga horária assim, é dedicada em estudar e me preparar para as aulas, né? E também me preparar para a orientação de alunos. Como docente, eu estou cada vez mais voltada para a área de pesquisa, né? Então, o pós-doc, por exemplo, para quem está na área acadêmica, é um caminho, né? E eu pretendo sair do Brasil para fazer esse curso. Oi, para ele tomar por 7 dias, você vai precisar levar 2 frasquinhos, tá? Aí isso é um antibiótico. E esses 2 frasquinhos dá. O que sobrar, joga fora. Não pode guardar, não pode dar para outra criança, tá bom?
O conselho é estude sempre para tentar, sim, estar apto para fazer o seu melhor e para atuar com muita responsabilidade. São muitos profissionais que contribuem, né, para chegar um momento e salvar a sua vida, né? O profissional farmacêutico, né, ele tem um pouquinho, assim, desse papel e é importante que ele faça esse papel com muita responsabilidade, de forma muito bem feita. Então, que ele entre nessa área muito consciente dessa responsabilidade, desse cuidado que ele vai ter.